Estamos Estamos no no lobby! Sejam lobby! todos muito bem-vindos a mais um episódio Yes! maravilhoso, trazendo mais uma mulher poderosa. E eu acho incrível que as mulheres poderosas estão sempre fora de Brasília, porque elas sempre têm que ser gravadas aqui, gente. Ai, que tristeza. Mas É sempre que a porque gente vai para aqui São já Paulo, a tem gente nós encontra duas, elas. amiga. Ó, que poder, amiga, que poder. Por essa eu O não que é que você do esperava. nada jogou essa tão fora de Brasília e nós é quem? Oxi! É verdade. Nossa, Nossa, diminuir a gente, né, até lá no chão. Ah, que Eu isso. nem tanto, porque, né, Não, mulher eu precisa de sumi. altura. Eu acabei de sumir. A minha existência não tem mais. Mas vamos pro episódio então, pessoal, trazendo aqui uma narradora, sim, uma narradora de esportes, que não narra só um, dois, cinco esportes, não, Você não, acha que é 10? não, Também não. também não. Ela vai Tu falar achou que é pra gente 15? não, ela vai falar pra gente o número, Carolzinha, deixa eu mostrar aqui quem é ela, maravilhosa, inspiradora musa, Ania Zita, seja muito bem-vinda! Obrigada, meninas. Um beijo pra vocês. Que bom a gente estar juntinhas aí. E, pô, se o problema era estar em Brasília, mês passado eu tava em Brasília, hein? A gente que não A se gente encontrou. sabe. A gente descobriu isso tarde demais. E tá tudo Esse bem. episódio era pra ser presencial. Tudo bem, A tudo gente bem. não A tava gente muito compensa nada. numa próxima. Não, você Beleza. tem obrigação agora. De retornar para Brasília. Depois dessa fala que você não tem obrigação nenhuma, tá? Mas você tem obrigação Mas eu tenho agora de obrigação, quando sim. você voltar, você avisar a gente, por favor, pra gente fazer um presencial. Por favor, sim, gente, iremos. Mas então vamos começar esse episódio. Ania Zita, essa carinha aí que sempre apareceu na TV pra mim e que eu não esperava que você fosse tão novinha, porque a sua experiência é gigante. Como que isso aconteceu? Desde quando você trabalha com os esportes, menina? Zoe, hoje em dia eu tô com 25, faço 26 ali no final de outubro. E eu comecei com os esportes eletrônicos em meados de 2019. Eu ainda estava na faculdade, eu entrei na faculdade bem nova também, né? Eu entrei com 17. E eu comecei a me incluir nisso por conta de live streams. Eu gostava de fazer live, me divertia fazendo live. Foi um certo desafio, porque eu sou muito tímida. Eu acho que isso não condiz mais com a minha pessoa de hoje em dia, mas eu fui tímida, talvez. E Nossa. botar a cara na Entendo frente bem. de webcam foi algo que realmente me deu um carinho também mais por isso, sabe? Eu consegui sentir um espaço muito acolhedor. Então, pô, já são quase 6 anos que eu tô nessa. Maravilha. E eu vejo muito que a galera que tá começando tem esse empecilho que é a timidez. Como você diria para o pessoal fazer? Porque eu sinto que é uma delícia quando eu me coloco à prova, assim, para entrar no palco, eu falo, cara, é agora ou nunca, tipo, entra. Porque sempre vai ter esse friozinho na barriga. Como que foi esse processo para você? Nossa, eu brinco que é um combo de clichê, sabe? Aquele, ai, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas é muito mais sobre você entender que é possível ser feito. Se ninguém nunca tivesse feito, eu até entendo você ter receio, mas ainda mais no momento atual que a gente vive, que é tão natural você ver as mídias sociais construindo conteúdos muito constantes, presenças muito mais marcantes, você tem que se expor de uma forma, mas sempre respeitando seus limites, sabe? Se você se sente muito restrito a fazer isso de forma presencial, começa numa webcam, começa isso na sua casa, num espaço que você considera seguro. A partir daí você vai poder ir expandindo mais e mais, e quando você for ver, você tá em cima de um palco, assim, de um grande evento. Muito progressivo, sabe? Isso é muito bacana mesmo. Você começou em 2019, logo em seguida veio a pandemia, né? Então, como é que foi sua primeira experiência no palco, exatamente? Porque já que a gente estava meio recluso, né? Então não tinha como já ir direto. Como é que foi a sua primeira experiência? Eu trabalhei no casting de forma simultânea em relação a trabalhos tradicionais, né? Eu tinha ali um CLT que eu batia o meu pontinho, fazia até tal hora. E depois que as coisas flexibilizaram e que a gente voltou aí presencial, eu tava ainda assim trabalhando de forma voluntária. São quase 6 anos, 1,5, quase 2, eu fiz só voluntariamente. Foi só ali criando experiência, desempenhando diversas modalidades assim para conseguir realmente criar consistência, criar confiança. E meu primeiro palco, assim, primeiro mesmo, foi ali em 2022 com o Pokémon Unite. Eu entrei pra trabalhar na modalidade, eu já gostava de Pokémon a vida inteira, e aí quando surgiu essa oportunidade foi muito especial. E aí, meados ali de abril,
foi a minha primeira experiência, assim, de ser microfonada, estar num palco, ter que olhar a câmera aqui, olhar corta pra cá, sabe. E aí, a partir daí, as coisas foram fluindo pra uma maior consistência. E deixa eu aproveitar aí que você tá falando de palco, teve algum que realmente te marcou de uma forma péssima ou maravilhosa, assim, inesquecível? Eu acho que todo palco me marcou, sabe, Zoe? Eu gosto de pensar dessa forma, porque cada um tem algo de diferente. Seja Verdade. no Pokémon Unite, seja quando eu fiz, o VCT Game Changers lá em 2022, seja quando eu fiz a primeira Ignis lá em 2022, quando eu fui para o CBLOL Academy em 23, quando eu fiz a BGS pela primeira vez no palco principal em 23, quando eu fiz os palcos de stand na BGS. E acho que de forma progressiva, eu acho que é isso. Eu não consigo pensar em um, eu penso em todos. Eu lembro de todos, sabe? Eu lembro da sensação que eu tive, de como eu me senti depois, como eu me senti para me preparar. E eu colocava um pouquinho a mais cada vez, sabe? O mais recente, assim, por exemplo, eu acho que foi a CCXP, que eu trabalhei, assim, presencialmente de forma bem à frente mesmo, Hã. né. Então, agora a gente tendo Gamescom, meu trabalho foi em alguns stands, mas palcos, assim, formais, eu acho que foi nessa última ocasião. E para o próximo, né, que espero que seja uma BGS da vida, eu já quero poder estar incluindo algo além também. Maravilhosa. Como é que foi a recepção da galera que já fazia parte desse meio com você, assim, tanto os homens quanto as mulheres? Assim, era uma coisa meio mato ainda, sabe. Eu sinto que não era uma Uhum. floresta amazônica para nós Sim. mulheres, mas era um mato alto. A gente tinha alguns Uhum. nomes, mas alguns que nem estão mais presentes, outros que seguem, mas que divergiram de jogos, de esportes. Acho que sempre, assim, o fator de recepção, ele era meio complicado, porque no meu começo a gente competia muito por espaços, as mulheres. Era aquela coisa: "Ah, vai ser você, por que que não vai ser ela? Por que que não vai ser eu?", sabe. E aí eu sentia que a gente não conseguia ter um apoio tão pleno uma da outra, mas conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo que, pô, tem espaço para todo mundo, você pode ser especialista nisso, eu posso ser especialista naquilo. Hoje em dia é muito mais uma rede por si só, e da parte dos homens eu acho que é um pouco mais difícil de, sabe, de explicar, porque ao mesmo tempo em que eles não se sentiam ameaçados da sua posição, né, de perder um espaço, eles ao mesmo tempo não faziam muita coisa para facilitar essa transição também, sabe. Eu acho que é algo que é muito enraizado, Uhum. permanece até hoje de certa forma, mas ainda tá um pouco melhor. Não tá igual quando eu comecei, mas não tá 100% ainda. Entendi. E você não mora em São Paulo. Quando a gente fala de mundo gamer, a gente sempre pensa em São Paulo. Como que foi para você não estar lá e conseguir crescer nessa indústria? Porque realmente a gente tem narradores aí no Brasil inteiro, em todos os estados. Como que você conseguiu ascender desse jeito? Muito dos trabalhos que eu fiz, assim, que me deram renome foram remotos. Acho que campeonatos, assim, Boa. ligas que aconteciam de forma remota, então eu podia estar narrando daqui. Eu moro em Minas Gerais hoje em dia, no sul de Minas. E apesar de eu estar semanalmente em São Paulo, né, por conta do meu trabalho hoje em dia com a Riot Games Brasil no circuito desafiante, eu não vejo no futuro, assim, tão facilitado eu estar morando em São Paulo. Gente, é muito caro morar em São Paulo. Exato. E esportes, apesar de viver uma montanha-russa, a gente teve aquele boom depois da pandemia, agora começou a dar uma decaída, estabiliza, sobe, cai. Eu não acho que seja um ecossistema tão viável para eu estar dando esse passo tão grande nesse momento, sabe. Eu moro numa casa super legal aqui, como a gente comentou aqui nos bastidores, não é tão longe para eu ir para São Paulo, por isso mesmo, inclusive, que eu tô em grande parte dos eventos, sabe. Se eu sou chamada para eu não ir, é porque ou eu tô muito cansada, ou, por exemplo, eu já tenho alguma coisa para fazer, já fechei uma transmissão remota, já fechei algum trabalho para fazer de casa, porque eu sempre tô à disposição de poder sempre estar me movimentando. Eu acho que a barreira geográfica não pode ser um impedimento para o trabalho de comunicação que eu faço. Não pode Maravilhosa. mesmo. E outra que a gente viu nesse mesmo ponto, você lembra, Carol, quando a gente falou com a Sul, que ela faz tudo remoto também, ela não precisa estar lá no Sim, estúdio, ela faz tudo de casa e dá super certo. Eu acho que a internet tá aí para facilitar a nossa vida mesmo. Por favor. exatamente. Por favor. E essas suas indas e vindas, tanto os eventos que você cobre agora, que você tá super requisitada e tal, com certeza já deve ter tido uma história de bastidor aí, como você disse, né.
Você tem alguma que você tem um carinho especial, ou algum perrengue que foi muito engraçado que você Algum possa compartilhar com a fã, não gente? sei. Algum fã que do nada chegou Tietou, assim assim. é. Olha, eu acho que assim, de tietar, eu considero isso meio complexo, porque no final do dia eu ainda acho que eu sou só uma menina que tá narrando na sala de jantar da casa dos pais dela com o microfone emprestado, sabe? Foi assim que eu comecei. Mas, pô, de bastidor mais recente, assim, eu acho que eu posso falar da Campus Brasília, Campus Party Brasília, né? Que eu palestrei e no dia seguinte da minha palestra eu mediei um painel no palco principal, né? No What's Next, com o Playhard, o CEO da Loud. E assim, é um contato estranho, porque você vê essa pessoa, assim, em locais tão distintos, e ele tá sentado na sua frente, conversando sobre a vida, sabe? Como se fosse uma coisa muito normal. E aí fica aquela coisa de que, pô, grandes nomes, né? Pessoas renomadas, pessoas ali com esse histórico de ser tão impactante no cenário, também são pessoas, também são seres humanos. Você também pode falar, quer uma coquinha zero para essa pessoa? Tá tudo bem. E é mais isso, sabe? Acho que é o mais recente mesmo, porque de lá para cá eu continuei, né, expandindo esse trabalho na parte de comunicação mais institucional, né? Palestra, mestre de cerimônias, painel, até mesmo essa parte de mediação. E, pô, a próxima campus já tá logo aí, a campus em setembro, lá no Nordeste. Sim, verdade. Gigante também. Tô muito animada. E agora falando sobre a comunidade que você aproveitou e falar do Play Hard mesmo, eu lembro que no começo, quando assim, eu estava pensando em trabalhar com isso, eu não conseguia nem pegar no microfone da plateia para fazer uma pergunta para alguém que estava lá em cima, de tão tímida que eu era. Mas depois que eu comecei a falar, por exemplo, com a Tauna, que daí eu consegui mediar ali um palco com ela no ano anterior, eu vi que são pessoas realmente muito receptivas, daí a gente começa a vê-las como pessoas mesmo. Sim. Como que foi, agora falando aí nessa parte como mulher, você se impor no mercado para mostrar que você realmente sabe fazer ou você já, assim, foi abraçado, pessoal, já viu o seu trabalho e já, nossa, puxa ela para cá, ou você teve que lutar por isso? Tá, foi uma reação meio mista. Eu acho que, de novo, é necessário a gente ressaltar que, de um lado, a gente tem os entusiastas, né? Quem acha que, pô, o seu trabalho é único, o seu trabalho é importante, o seu trabalho é diferenciado. E do outro, a gente tem quem acha que você é só mais uma, sabe? Então, Uhum. fica sempre muito essa balança. Felizmente, eu tô muito rodeada de pessoas que acreditam muito nesse meu trabalho, nesse meu potencial, nessa minha luta já há tantos anos. Mas é muito sobre você conseguir entender aonde você tá mergulhando, sabe? Em qual piscininha você tá mergulhando. Pra você não chegar com um tom de soberba e também não chegar com um tom de falsa humildade, sabe? Você tem que sempre tá ali no meio do caminho. Quando eu comecei, eu era só mais uma narradora. Eu não tinha ali nenhum diferencial, eu não tinha nenhum, sabe, nenhuma prova social por si só para eu poder falar. Hoje em dia eu já me apresento. Muito prazer, eu sou a Inesita, comunicadora profissional do cenário de jogos e tecnologia brasileiro. Finalista do Prêmio Esportes Brasil 2024 na categoria de melhor caster. Primeira Ai! mulher a narrar o CBLOL e o Cebolão, sabe? Eu tenho meus crachás hoje em dia, eu posso brincar um pouco mais. Óbvio, eu não dou canetada, gente, mas se precisar eu dou. Mentira. Claro, E, e e Não, tá deve. certíssima, você tem não, você pode, por favor. é muito assim de, por exemplo, você entender que você não precisa de coisas gigantescas para você ser importante. O seu trabalho já te torna importante. O que você Uhum. faz e que te torna único é algo a ser exaltado. Então, é um trabalho de autoconhecimento muito profundo, eu acho, sabe? É exatamente Perfeito. isso mesmo. Cara, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, geralmente, é principalmente isso que você falou agora, que você foi uma das finalistas aí do Prêmio Esportes, né? O que que você estava fazendo quando essa notícia chegou pra você e como é que foi sua reação? Eu tava comendo sushi com o meu marido, era meu aniversário de namoro, casamento. Do nada, meu celular começa a bombar loucamente que eu era, né, uma das top 10, top 10 ou top 8, eu não lembro. Porque são etapas. Eu nunca tinha sido indicada pra premiação e do nada eu era Caraca. indicada pra premiação, sabe? Foi bizarro. E aí, a parte de finalistas, eu tava fazendo skincare aqui na minha casa. Eu nem lembrava que tinha uma live pra assistir, mostrando se eu ia passar de fase ou não.
E assim, foi muito surreal, porque foi de uma vez, né? Eu acho que, inclusive, eu cheguei a dar uma pesquisada, nunca tinha acontecido. Da pessoa ser indicada no mesmo ano e ser finalista de primeira vez, assim. E aí foi, foi uma, Aí vem, chega lá fazendo história já. foi uma situação, com certeza. Básica, muito básica ela. Tranquila. Aniasita, agora então que a gente entrou aí na comunidade gamer, como que é esse carinho que você tem pelo cenário dos esportes? Como que isso começou na sua vida? Tá, eu jogo desde muito nova. Muito, muito nova, sabe? Eu tinha um PlayStation 1 Slim e ficava jogando vários joguinhos com meu pai, Spyro, Crash, o joguinho do Pac-Man. E Nossa, aí eu daí é fui. da Carol total essa parte. Eu amo. E aí eu fui ter meu primeiro PC ali em 2010. E nesse meu primeiro PC veio instalado dois RTS, que é aquele Real Time Strategy, que eram o Age of Empires e o Age of Mythology, que você vai fazendo a Uhum. civilização pra fazer guerra. Gente, Aham. eu amo, adoro. Sim, é Inclusive, massa. meu sonho de é poder narrar. E aí, eu fui progredindo, por exemplo, acho que o primeiro grande jogo competitivo que eu ingressei foi o League of Legends, ali em 2014. Desde lá tô jogando já. E daí foi só abraçando mais e mais. Fui pro CS, quando lançou o Valorant, joguei o Valorant desde o beta, sempre amei jogar Fortnite. E foram ondas, sabe? E a questão da comunidade por si só, quando eu comecei a fazer live, ficou mais claro pra mim realmente a força disso. Mas não tem como, eu acho que eu só consigo trabalhar com esses jogos porque eles já tinham um espacinho no meu coração. Dentro de casa você tinha os videogames, mas tinham amigos seus também na infância, assim, que jogava com você? Eu tinha muitos amigos, né? Porque as meninas nem sempre eram muito disso, né? Mas eu tenho memórias, assim, incríveis de estar na casa de amiguinhos jogando videogame. Eu lembro, inclusive, que eu jogava o jogo da Lilo Stitch. E Ai, tinha de cara. PlayStation, era incrível esse joguinho. Não era competitivo, mas você percebe que a gente fazia, se você morreu, você passa o controle. A gente já criava a Sim. competição ali na hora. Ou você joga bem, ou você para de jogar. É isso aí. Simples e objetivo. Mas você começou então pelo LoL, vamos falar aqui competitivamente. O que que fez você não tentar ser profissional? Aí que tá, Você é eu ruim tentei. porque jura? Tá, vamos falar dessa parte então, Aniasita Pro Player. Eu já fui diamante. Numa época que não tinha Oh! esmeralda, por exemplo. Então era diamante, já pulava pro mestre, né? E eu jogava de suporte. E quando eu tava na faculdade, eu meio que montei um time de LoL. Era eu e 4 meninos, assim, que eu conheci pra fazer uma seletiva. A gente chegou a jogar o inteiro Nesp. A gente parou nas quartas de final, porque assim, tudo bem, ninguém era profissional, a gente tava jogando pra se divertir. Mas era uma época que não existia perspectiva de cenário, não existia Ignis. Nem sonhava em existir Ignis Cup. Então era algo bem difícil. Mas antes disso mesmo, eu joguei num time aqui da minha cidade que a gente meio que criou esse time por conta de uma competição que estava acontecendo aqui. Era o time do IF, né? O IF Sul de Minas, Instituto Federal. Eu era reserva. Eu não cheguei a jogar nessa época, mas eu treinava, eu praticava. E aí, quando eu fui fazer a competição por si só, né? Quando a gente foi jogar, porque foi aqui na Inatel, que é aqui do lado, na cidade do lado da minha, o Instituto Nacional de Telecomunicações, eu não podia ficar junto dos meninos. Eles estavam, tipo, na quadra, acampados, e eu não podia ficar junto, não podia assistir os jogos junto, porque eu era menina e eles eram os meninos. Ah, não. Isso plantou uma semente na minha cabeça que eu fiquei maluca. Então, o LoL pra mim começou dessa forma. Eu nunca parei de jogar, mas eu não jogo mais competitivamente da mesma forma. Eu jogo pra divertir, sabe? No máximo pegar ali aquela skin vitoriosa e ficar por isso mesmo, sabe? Entendi. Nossa, eu parei de tentar ser profissional, porque eu vi que eu era ruim mesmo, daí eu fui pra Ah, narração. E tá tudo bem, cara, eu amo LOL do mesmo jeito. não Mas, julgamos. tudo bem, tudo bem. Mas, tipo Tem assim, que saber a pra hora de narrar parar, né, amiga? é, amiga, realmente, hoje eu nem jogo mais direito. Mas, Aham. Tá ei, certo. eu comprei uma placa de vídeo boa pra parar de jogar LOL, tá É isso, bom? vai jogar Agora, The Sims agora, Stardew Valley, por favor, 4K. por favor. Mas então, vamos falar aqui do LOLzinho. Você foi para o CS, para o Valorant, e agora a gente não revelou quantos jogos que você narra, mas pode falar aí pra gente, para o público, quantos jogos Aniasita narra?
Hoje em dia são 21 modalidades. A mais recente que eu fiz foi o Mobile Legends Bang Bang no Mundial, que teve recentemente. Dentro da Esports World Cup, teve o Mundial Feminino. E aí foi a minha primeira experiência fazendo o Bangas. E é isso, 21 eu quero mais. Não tô satisfeita ainda, não. Cara, e a gente já falou com narradores e eles falam que o diferencial é a gente estudar o jogo. Como que Sim. você estuda 21 modalidades? Como? Olha, primeiro que eu sempre tento jogar. Se eu tenho Boa, como jogar, importante. se eu tenho acesso pra jogar o jogo, eu vou estar jogando. Posso ser péssima, mas vou estar jogando. Por exemplo, eu sou tenebrosa em Rocket League. Horrível. Mas eu jogo porque eu narro. E tá tudo bem. Amiga, mas é um jogo difícil, não é Sim. todo mundo também, né? Parece Realmente. fácil, mas é muito difícil. Eu acho que assim, o Rocket League e o EFC estão juntos pra mim nessa, que eu sou muito ruim, mas eu jogo. E aí, Pronto. assim, eu sempre trabalho muito com o meu calendário. Eu tenho quanto tempo até a próxima transmissão? Por exemplo, semanalmente eu faço League of Legends. Semanalmente eu tô jogando e estudando. Mas no mês passado, foi um combo de 3 semanas. O Circuitão tinha voltado, eu tinha Honor of Kings, e antes do Circuitão voltar, eu tinha feito Mobile Legends. 3 MOBAs Caramba. diferentes, 2 mobile e um desktop, né, um PC, e estilos de jogo muito diferenciados, trejeitos, né, falas, vocabulários muito diferentes, campeões e heróis, né, porque campeão é só no LoL, no Rock e no MLBB são heróis, e objetivos, itens, sabe, composições. Eu sempre tento, se eu não tenho esse conhecimento de fácil acesso, eu procuro transmissões anteriores, eu procuro pessoas especialistas dentro da comunidade, então analistas, comentaristas. Eu acho que é algo que ajuda a fortalecer o cenário de certa forma, porque eu tô ingressando com essa experiência, com essa bagagem, e o jogo vai me abraçar dessa forma, eu vou estar sendo recebida dessa forma. E é isso, sabe? É um exercício mental. Eu tenho déficit de atenção, gente. Então, vocês já percebem Nossa. que catalogar isso na minha cabeça é um desafio tremendo. E acho que o mais, assim, surreal foi uma vez que eu fiz Valorant num dia e CS no outro. Eu tinha um post-it colado. É Spike. Porque no dia anterior era CS, era C4. Hoje é Spike. Tem Cara, que toda uma loucura. diferença. Pra confundir fácil também, né? Muito fácil, muito fácil. Muito tranquilo. LOL, a gente viu aqui que você vai nos dizer se é verdade também, já que a gente errou nas modalidades, né? A quantidade. Vai que essa história também aqui é fake, né? Mas chegou aqui em nós que você foi parar no CBLOL porque foi chamada de última hora. O narrador não apareceu e você teve, justamente o que você acabou de falar, um tempo curtíssimo para poder se preparar. Foi isso mesmo? Vamos lá. Lá estava eu, aqui neste mesmo estúdio, um sábado à noite, estudando para o antigo CBLOL Academy, que começava na segunda-feira. O meu diretor lá na Riot me mandou uma mensagem perguntando se eu estava em São Paulo. Falei, não, eu pretendo ir amanhã, né, na segunda cedo, pra gente poder trabalhar, eu tá bem descansada. Aí ele me informa que o Shep, né, o narrador da casa, tava com Covid. E ele não poderia ir ele descobriu que tava com Covid no sábado, depois da transmissão, porque ele saiu passando muito mal. E aí que ele não poderia estar lá no domingo. Uhum. E ele perguntou se eu não queria fazer CBLOL. Você tem vontade? Não quer, não tá fazendo nada? Vem fazer. E aí, muito mais do que tempo curto, pensa que eu tava estudando 14 times do 14 não, na época ainda eram 12. 14 times do CBLOL Academy. E aí eu teria que cair do nada no CBLOL. Não vou dizer que virei à noite, porque foi quase. Mas eu tive que sair bem cedo pra poder ir pra São Paulo. E aí é uma mistura de emoções, porque é uma dinâmica muito diferente. O CBLOL, ele é um organismo vivo. O CBLOL hoje em dia LTA é um organismo por si só. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma situação, um encaixe. Enquanto, né, o Tier 2, o Circuitão ou o CBLOL Academy, eles eram mais flexíveis, eram mais abertos. Então, fui confrontada com uma situação que eu tinha que me encaixar. Eu tava muito nervosa, mas era um nervosismo gostoso, tá? Eu sou inimiga de, tô nervosa, não quero ir. Eu quero ir, eu quero que comece, eu quero sentir, sabe? Ai, que delícia. E aí, quando eu ouço Rafaela Tomasi falando,
Aniazita, a primeira mulher da história na House CBLOL. Eu falo, olá, invocadores! Sabe? A sensação é muito, muito indescritível, porque eu acho que foi um dia que me marcou, sabe? Foi um dia que vai ficar para Certeza. sempre na minha história, de uma importância muito grande. Eu entendo que, apesar das situações, não foi um dia que caiu no meu colo assim. Foi uma situação de necessidade na empresa. Eles tinham que substituir uma pessoa, e era eu aqui em Minas Gerais e o outro narrador lá no Rio de Janeiro, a 8 horas de São Paulo. Então eu era uma opção mais viável. Mas que não era um espaço meu. Eu não tava ocupando o espaço da Aniazita. Da mesma forma como eu tinha o espaço da Aniazita no CBLOL Academy. Então eu sabia que provavelmente seria uma ocasião, no máximo 2. E aí aconteceu novamente, acho que um mês depois, eu lembro certinho que eu narrei os mesmos jogos, eu narrei os mesmos combates, porque naquela época o CBLOL tinha as partidas de ida e as partidas de volta. Então você faz um game, depois volta e faz o outro, né? E eu lembro que foram jogos que me marcaram muito e foi sensacional. Eu acho que assim, eu fui muito bem recebida. Tomei muito hate também, tá? Porque até aí, só Claro. mais um dia. Só mais um dia na vida de Janazita. Mas, sabe, foi uma coisa assim, de vir de fora, sabe? Por exemplo, a Shox, que é aquela maravilhosa host lá, que tá na LEC, tá nos grandes eventos lá internacionais. Pô, ela comentou no meu post, sabe? Me dando parabéns. Eu fiquei, ai, zerei a vida, gente, ai. E foi isso. Então, um belo dia, a Aniazita virou a primeira mulher a narrar o CBLOL em 12 anos de CBLOL. Caramba! Braba. E nessa construção toda, como a gente trabalha com internet, a gente sabe como é passar por hate, que você acabou de falar aí, né, dos haters. Teve alguma hora, assim, pela sua personalidade dá pra ver que você recebe alguma coisa e você quer encarar, mas teve alguma hora que isso te enfraqueceu e fez você, tipo, parar e pensar: "Cara, será se é isso mesmo? Será se eu sou boa o suficiente?" Nossa, muitas vezes. Como que você É. encarou isso? Porque a gente passa por isso também. Vamos lá, aprender com a Niazita. Vamos por partes. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? Meu marido nunca me deixou desistir. Ele me via indo dormir chorando por causa disso. Aham. Porque, assim, acho que o mais dramático mesmo foi no Pokémon Unite, no meu primeiro palco. A gente tinha um narrador homem, que hoje em dia é um grande amigo meu, que é o Renan Wars. E aí, do nada, chega uma mulher. Nunca tinham tido uma mulher nessa posição lá no Pokémon Unite. E aí é algo que, na minha opinião, que pode parecer polêmica, eu detesto quando alguém fala: "Ah, eu fui a primeira". O que você fez? Você só chegou lá primeiro. Você não mudou nada. Você não trouxe alguém depois de você. Todas as Uhum. modalidades que eu tive alguma forma de pioneirismo, eu saí, entre aspas, né? Eu entreguei o meu trabalho sabendo que tinha uma próxima vindo aí. E isso pra mim é a verdadeira forma de pioneirismo. Não é sobre você, ai, porque eu escalei essa montanha primeiro. Você deu a mão pra quem subir junto com você, sabe? Então, Boa. eu tanquei muita coisa no Pokémon Unite. Eu sofria gordofobia no chat, pra vocês terem noção. Ai, cara. E a minha dupla também, porque eram duplas a serem revezadas, era eu e a minha comentarista, a Fléria, amo ela de paixão. Só que nós duas somos mulheres grandes. E aí a gente ouvia todo tipo de coisa. E aí eu botei pra mim mesma que eles precisam fazer muito barulho, porque quem tá com o microfone na mão sou eu, sabe? Uh! Eles precisam gritar muito alto, muito alto. E da mesma forma, eu recebo hate hoje em dia até mesmo, sabe? Eu falo que são exemplos mais recentes que eu sou muito blindada, mas eu também tenho brechas, eu também tenho rachaduras. Então, um dia que eu não acordei tão legal, eu senti que eu tinha entregado aquela narração super legal, super enérgica, super cheia de informação. Vou lá e abro o perfil da LTA, né, que é onde saem as publicações do Circuito Desafiante, e vejo um monte de gente falando idiotice. Mais recentemente, foi nem um mês, eu fiquei muito mal. Fiquei, cara, eu sou um lixo. Nossa, E cara. aí, é muito sobre você entender que não dá pra você agradar todo mundo. Eu nunca vou conseguir. Eu posso tentar muito e eu falo de peito aberto. Quando eu comecei, eu era ruim. Eu não era boa, igual eu sou hoje em dia. Eu não tinha como aprender. Eu trabalhava numa mímica. E aí, esse é o trabalho que eu faço com a minha fono. Hoje em dia eu trabalho com uma fonoaudióloga especializada em voz profissional, tá? Ela trabalha com todos os casters da Riot.
E ela falava, quando você começou, você não tinha em quem se espelhar. Você olhava para os homens. E uma voz feminina não se encaixa no mesmo padrão de uma voz de homem. Você tem um padrão de voz que a emoção bate, a sua voz sobe. E tá tudo Uhum. bem. Você é um ser humano. Só que o homem, quando ele se exalta, a voz, sabe, o timbre dele não permite que ele vá ficar agudo, como você Uhum. acaba sofrendo. E aí, isso sempre foi uma coisa que, inclusive, eu me comparava muito, porque temos narradoras que têm a voz de timbre mais grosso, mais grave. Eu falava, gente, que eu não daria pra ser ela, sabe? E eu entendi que não é sobre isso. Então, muitas das vezes, os hates que eu sofro são por causa da minha voz. Não é nem pela qualidade do meu trabalho. É porque o cara tá tão acostumado a ouvir voz de homem nessas dinâmicas de emoção, de momentos importantes, que tudo que não é exatamente isso, quadradinho, pra ele tá ruim. E o pior é que as pessoas elas não sabem. Eu gosto de azul. Amarelo é horrível. Gente, azul e Aham. amarelo podem coexistir. Tá tudo bem, sabe? E é dessa forma que hoje em dia eu levo, sabe? Até se eu tô até meio brincandinho, assim, eu vou lá e respondo. Tem vezes que eu nunca faltei com educação com nenhum hater. Apesar deles faltarem com muita educação comigo. Mas acho que o mais recente, assim, que eu ri muito até, tipo, tirei print, mostrei pro meu marido, foi um cara, tipo assim, nossa, petição pra tirar essa mulher. Aí eu falei, escrevi, já peguei a assinatura, qual é o próximo? Aí o primeiro, bobão. Juro. E é muito sobre isso, porque você tá lá dando o seu melhor, sabe? Ninguém sabe quantas horas você dedicou pra estar presente naquela transmissão, pra fazer da forma como você tá fazendo. Pra vir uma pessoa que nunca pegou no microfone na vida, nunca vai ter coragem de pegar no microfone na vida e subir num palco e querer te diminuir, me poupe. Hoje em dia eu falo isso, a pessoa fala, não sei o que eu falo, me poupe, kkk. Pode olhar no Sim. último Reels da LTA Sul da transmissão do Circuito Desafiante, o cara falou idiotice, eu coloquei me poupe. Só isso. É isso, é isso. Mas Cara, é exatamente jura? isso, a pessoa ela cresce pelo fato de estar anônima na internet, e não faz o que você faz. Então a gente coloca na casa ou a pessoa é mal amada mesmo, ou é simplesmente queria fazer o que você está fazendo e não consegue. E nunca vai Simples fazer. assim. É, exatamente. Basicamente. Mas vamos trazer aqui de novo, ó, o negócio aqui pra cima de novo, né, Bora. vamos trazer. Vamos! Você falou muito sobre a questão de pessoas que você às vezes não tinha ali, né, pra você se espelhar. Hoje em dia acredito que você já tenha, e eu queria saber quem são as suas inspirações, mulheres que você olha e fala: "Caramba, essa mulher é top, gostaria de trabalhar com ela, estar ali ao lado dela em alguma transmissão ou em algum palco". Perfeito. Eu tive muita sorte de já poder ter trabalhado com grande parte delas, tá? Eu acho que eu começo nisso. Maravilha! Mas quando eu comecei, eu não tinha padrão de narração. Tinha só Hum, apresentação com a Nive, por exemplo. sim. Nive, uma queridona, a gente nunca trabalhou junto, mas a gente já trabalhou em projetos paralelos. Camilota, já trabalhei com ela, maravilhosa. A Tauna também, né? A gente já teve um trabalho em conjunto. E aí, as mulheres que hoje em dia fazem parte do meu ecossistema, né? A Maria Fogueta, a Lágolas, a Tabs, a Ravena, a Letícia Mota, a Babi Micheleto. Esses grandes nomes, né, de impacto, realmente, que eu posso tipo, falar abertamente que já troquei figurinha, sabe? Já tomei um café, já tomei um suco, já tomei uma cerveja com elas. E é dessa forma, porque apesar de cada uma ter o seu estilo, eu sinto que é muito mais sobre a gente. Eu não preciso ser igual a elas. Não preciso me espelhar. Eu acho que usar a palavra me espelhar, essa expressão acaba sendo uma forma que não traduz bem como a gente tem que se relacionar umas com as outras. Da gente poder se apoiar mesmo, sabe? De ver uma publicação de uma delas e, pô, vou dar esse like, vou dar essa força, vou dar esse selo. Não que o selo é Niazita de qualidade, né? Mas realmente poder falar, olha, eu estou do seu lado. Não, Isso. não vejo necessidade da gente estar sendo rivalizado, a gente divide espaço, a gente divide, compartilha experiência, a gente passa pelos mesmos problemas. Por que que a gente vai brigar uma com a outra, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que precisava ser mais difundida. Já é o Jura. mundo inteiro contra a gente. Por que que a gente vai brigar uma com a outra? É Sabe? isso, perfeita. E a gente conhece cada vez mais mulheres do cenário que têm isso como pauta, assim. Cara,
por que que você vai empurrar a outra lá pra baixo? Por que que você não puxa junto, sabe? Vamos expandir isso daqui, vamos crescer junta. Mas agora, pensando aqui no cenário competitivo, como que foi a recepção por parte dos jogadores, da equipe? Como que foi esse contato seu? Porque quem me dera ter o ciclo social da Aniesita ali, com Babi, com Camilota, só do Legolas, nossa, ó, só a nata. Eu pagaria até o Maravilhosa. suco pra todo mundo. Ou a Nossa, cerveja. sim. Mas Porque assim, tinha eu que acho que é estar. importante ressaltar que muitas dessas relações vieram através de trabalho, tá? A gente se conheceu por conta de trabalho, a gente criou Uhum. laços por conta da rotina que a gente compartilhava. E é muito sobre isso. Falaram de jogador, você falou de jogadores, né, Zoe? E eu brinco que eu sou mãe deles. Quando eu entrei no Academy, foi quando a Fogueta tava meio que saindo. E aí ela cuidava como se fosse mãe. Eu falei, Fogueta, não se preocupe. Estarei aqui para auxiliar nesse processo. Mas eu sempre tive muita receptividade, porque os jogadores que me davam brecha, eu tava ali pra assistir live, sabe? Se pedisse, dar um conselho, tirar uma informação. Boa. E tem uns que me chamam de mãe, eu acho muito bonitinho. Deve ser mais velha que eu, mas me chama de mãe. Ai, gente, que gracinha. E você fez faculdade de quê? Eu sou formada em Relações Internacionais pela Estadual de São Paulo, a Unesp. Nada a ver com Gente. nada. Chique. Mas é chique. E como Mas que eu posso vocês falar, se não fosse pode. essa faculdade, eu não seria a narradora que eu sou hoje. Eu Por quê? eu tive muita dificuldade quando eu ingressei na faculdade, tá? Eu tenho dificuldade de aprendizado. E aí eu me sentia muito travada em só ter que entender nas coisas que aconteciam nas aulas. Tá saindo som, gente? Tem um Fica cachorrinho tranquilo. aí, mas tudo bem. Não, mas. A gente não fica braba com cachorro. Não, eu posso tentar mexer no filtro. Não, não. Fica tranquilo. Acho que ele Pode parou. ir. Enfim, vamos lá. Eu não seria a narradora que eu sou hoje se eu não tivesse feito essa faculdade, porque muito dos espaços que eu fui podendo ver como conquistáveis vieram através disso. Porque eu não me dava tão bem na sala de aula, mas eu via nos grupos de extensão, né, nos projetos de extensão, uma oportunidade de adquirir conhecimento de uma forma não tradicional. Eu trabalhei com a Enactus, que é a parte de ação empreendedora, mas o mais importante, assim, eu acho que foi meu trabalho com as simulações de comitês da ONU. Porque quando eu entrei na faculdade, eu queria ser diplomata, gente. 17 anos nas costas, achando que eu ia ser diplomata. E pode ser que eu ainda queira, mas ali depois dos 30, né? Deixa eu viver um pouquinho. E aí eu trabalhava da seguinte forma, né? Eu participava das reuniões, só que eu tinha muita timidez de levantar a minha placa e falar, porque nesses eventos você representa um país, uma organização, e aí você tem que apresentar as pautas condizentes com a política que ele aplica, a política externa que ele aplica. Então eu falava assim, só porque eu era obrigada, sabe? Eu levantava a mão, meu momento de fala. Aí eu fui entender que se você trabalha como mesa mediadora, você é quem controla os fluxos de fala. Eu tive essa experiência, eu falei, gente, é muito legal. E eu acho que o comparativo que eu posso trazer é como se fosse o apresentador de uma transmissão de esportes, de um palco. Porque é você quem vai estar regendo o fluxo de ocasiões, o fluxo de coisas. E eu senti um conforto muito grande nisso. Aí que eu comecei a fazer live, aí que eu comecei a buscar isso. Então, a sementinha foi plantada lá. Então, nessa faculdade que eu nunca exerci nada que tinha a ver. Muito bom isso, cara. Mas é engraçado, Ai. assim, porque às vezes as pessoas não sabem exatamente o que essa faculdade faz, Sim. né? As pessoas, tipo, fez o quê, né? Exatamente. Mas olha aí, também não foi algo que foi importante para o início da sua carreira, de certa forma. Isso é bem Sim. bacana. Vamos agora, Exato. então, aqui para o momento brincadeirinhas. Ixi. Vamos de brincadeirinhas. São 3 personagens de LOL, então você tá em casa, você tem Tá que bom. saber. Se errar, é vergonha, Ai, tá meu bom? Deus. Meu Deus, nada de pressão. Nada de pressão Sem pressão. psicológica. E daí a gente só vai responder. A gente não, eu, né? Porque a Carol sabe nada de LOL. Eu vou com Então eu você, estarei amiga. respondendo. Tá bom. Quando eu falar assim, daí você. Tipo, Uhum, tá complementa. bom. Perfeito. Tá. Beleza. E daí eu tô pegando aqui 3 personagens e vamos pro primeiro que tá aparecendo na tela agora. E daí você pode começar a perguntar e eu respondo sim ou não. Valendo. Tá, esse personagem é uma mulher? Não. Esse personagem
é demaciano? Sim, Esse personagem é da família real de Demacia? sim. Eu posso chutar ou eu tenho que. Só tenho uma chance de chute? Pode chutar, pode chutar. Esse personagem é o Jarvan IV? Não, não é. Então esse personagem é o Garen. Perfeito. Nossa, foi Acertou. rápida. Ela é boa. Ai, ela é Minha filha é boa. profissional, tu tava achando o quê? Não, mas você também me pegou um dos mais simples, né? O Garen é fácil. Com Ai, todo cara. respeito. Será se eu É, pego bem mais do underground difícil? agora, amiga, então. Não, Pode olha, pegar uma coisa aí do submundo que eu vou usar meus conhecimentos. tá, peraí, Ó, agora. chega tá Ó, tá. Não, eu tô aqui, personagem menos falado. difícil. Perfeito, então vamos com um mais dificilzinho agora. Tá bom. Tá Será? aparecendo aqui na tela agora e pode começar, Anesita. Esse personagem é um homem? Sim, é masculino. Esse personagem é uma entidade cósmica? Não, Esse personagem é um aspecto? não, Esse personagem é de Ionia? não, Das Ilhas de Sentina? não. Das Águas de Sentina, né? Das Ilhas da... Eu confundi. É Água de Água de Sentina Sentina. e Ilha da Sombra. São coisas diferentes. Também não. Tá. Esse personagem joga na Rota da Selva? Ah, não, Esse personagem joga na Rota Inferior? não, Esse personagem é um campeão de League of Legends mesmo? Brincadeira. Ele Ah, esse personagem joga no meio, na Rota Central? também não. Na Rota do Topo, então? Sim, Tá, top lane, um homem. A gente homem não é sabe. masculino. Uma entidade do sexo masculino, mais ou menos. Tá. É. Esse personagem é tanque? Tem hora que é. Tem um momento ali que ele se torna muito tanque. Ele é bipolar. Tá. Ele é bipolar. É. Esse personagem, ele usa mana? Não. Usa? Deixa eu ver aqui agora. Eu vou te responder. Vou ver, mas eu acho que é mana sim. Não, não é mana. Ah, se eu falar isso daqui, você vai saber. Ele usa Ele não usa mana, ele usa tipo barra de fúria, barra de aquecimento. fúria. Esse personagem, então, ele tem uma barra de fúria. Esse personagem, ele seria do deserto de Shurima? Não. Hum. Se você souber o local e que ele usa fúria, Freyord? sim. Tryndamere. Não. Tô passada, chocada. Eu Ele é de juro. Freyord. Ele é de Freyord. Ele é Tá de confirmado. Freyord. Ele é Aham. de Freyord. Ah, é o Ornn. Também não. Tá, vamos lá. E o Tenta a Ornn. classe ali. Humano. Ela pediu um O Olaf, desafio. então. O Olaf. Não Então não é foi humano. Olaf, não foi. Não é humano. Não é humano. Volibear? Não. Gente, que boneco. Não, peraí, vou pegar também. Viu só? Viu só? Agora eu caprichei. Agora ela pegou pesado. Cadê minha Eu caneta? caprichei. Vamos lá. Vamos fazer anotações aqui. Não é o Voli. Não é o Olaf. Não é o Ornn. Quem mais é de Freyord, gente? Não é o Trinda também, né? Já falei, Trinda. Cara, eu não sabia que ele era de Freyord. Quem? De verdade. Essa Esse que eu tô pessoa? falando. Quem? Quem? Eu não- Olha. Ela tentou, Tá. ela tentou. Ele é Claro. top, ele é homem e ele é de Freyord. Eu vou descobrir, gente. Minha carreira aqui. Mentira. Freyord. Tá. Ele fica tanque, mas ele não necessariamente é, de acordo com a Zoe. Aham. Não é esse? Zoe, tu dá essas informações direto, Zoe. Ela tá me dando Ó. fake news, essa bandida. Ó, hein? Se isso se daqui ela pode tiver acertado matar. há 2 minutos atrás. Isso daqui pode matar. Ele é ranged, mas tem um momento que ele fica. Ai. Gente, como que é o nome? A gente Agora você sabe. falou também, esqueci. A gente se sabe. entende. Ele bate de longe, bate de perto. Isso. Tem um momento que ele bate de perto. Do top, ele bate de perto, mas também bate de longe. Uhum.
Ele usa algum elemento? Usa. Ele tem um elemento. Usa. Nossa, eu ia falar, mas daí você vai saber. O Trundle. Não. Socorro, meu Deus. Ela tá desesperada! Eu tô adorando isso. Ela está desesperada. Você nem sabe também, Carolzinha. É Mas eu eu, tô hein? amando assistir. Ela tá gostando de sentir as emoções. Tá, não é o Trundle, não é o Volibear, não é o Olaf, não é o Oni. Ele usa um elemento. Tenta a classe dele. Se ele não é um humano, qual outro tipo de personagem que tem no LoL? Ele é um Darkin? Não. Eles são da altura da Carol. Não, mas não tem como. Não. Eu tô É o escutando Kennen! Não. O Kennen, ele é baixinho. Não, mas também. Mas ele é um também Yordle, tá? Eu baixinho. entendi, ele é um Yordle. Isso. Ele é um Yordle, tanque, homem de Freyord. Eu falei Rumble já? Não, mas não é o Rumble. Mas Tá. é uma boa. Porque você falou que ele tem uma barra de fúria, ele não usa mana, né? Ele tem uma barra própria, né? Fúria ou qualquer outra coisa que seja. No Google. Não é o Kennen, precisa anotar aqui também. Kennen, nem Rumble. Esse personagem existe, amiga? Esse personagem é de verdade ou é a Amiga, invenção da eu sua juro, cabeça? eu juro. Não tá difícil. Ele é um Yordle que não usa mana, é meio tanque. Cara, quando ele alcança a fúria máxima, sai de perto. Sai da frente. Ele se transforma. O Nara de Freyord? Exatamente isso que eu tô falando! Tô Eu chocada! não sabia, pra mim que ele era de Shurima. Nossa, não, e posso falar? A coisa mais normal que a gente usa pra narrar o Nara é falar que ele tá com a barra de fúria cheia, gente. Eu tô me sentindo patética. Mas Você porque às não vezes é, não tão faz na isso. Cara, tá tão na cara que a gente esquece das coisas, Totalmente. cara. E eu tava assim, gente, Yordle. Lulu, Tristana, Timo. Eu falei, não vai ser Timo. O que é de Freyord? Pelo amor de Deus, tá aqui Né? Freyord. É, de É isso, o Freyord. Nar é um campeão de Freyord. Aprendizado. Gente, loucuras aqui. E tá, pra encerrar agora, vamos pra outro personagem que tá aparecendo aqui na tela e valendo Anyazita. Esse personagem é uma mulher. Sim. Esse personagem é uma maga. Não. Esse personagem é uma assassina. Não. Esse personagem é uma atiradora. Sim. Esse personagem é de Piltover. Não. Esse personagem é de Água de Sentina. Não. Esse personagem é da Ilha das Sombras. Não. Esse personagem é de Bandópolis. Não. Tá. É uma atiradora, menina. Não é de nenhum desses lugares. Mulher. Mulher. É. Mulher. É campeão bruiser? Não. De bater assim pertinho? Tem como. Tem como. Se você bate de perto, ela bate de perto. A Samira? Ah, acertou! Eu não falei Noxus, é verdade. A Samira ela é noxiana. Boa, boa. Não, mas acertou todos. Parabéns, Anyazita. Encerramos o Não vou perder meu episódio com chave de ouro. emprego! Só não pega mais Gnar, tá bom? Proibido. O próximo jogador que pegar Gnar vai tomar um ban particular. Ela vai narrar todos os personagens. Quando chegar no Gnar, ela se cala. Eu achei sensacional, tá? Eu achei sensacional. Foi incrível assistir isso. As engrenagens do meu cérebro rodando, né? Não, você pegou o bloquinho, eu falei, cara, o negócio ficou sério mesmo. Eu sou tryhard, gente. Eu sou muito tryhard. Eu não posso nem jogar. Como é que fala? Eu não posso nem jogar o Loldle, sabe? Que é pra você adivinhar as coisas em cima disso. Porque eu fico maluca. Eu fico, gente, como assim? Eu adoro o Loldon. Eu Eu também sou adorei. viciada. E assim, são mais de 130 campeões. Acho que tá com 140 hoje em dia. Lembrar Acho o que é nome de mais. todos. Eu acho que é, tipo, por aí. Lembrar o nome de todos é um sacrifício. Gente, E pensa sério. que eu tento saber o nome de todas as ults. É um estudo que eu faço, estudo contínuo, assim. 170 campeões. O quê? Meu Deus! 170 campeões, sangue Juro. de Jesus. E aí, sabe, os mais novos, eu sei a Yunara. A ult da Yunara chama Transcendência do Eu.
Mas, por exemplo, a da Mel, eu não lembro da Mel. Não teve Uhum. Mel no competitivo, sabe? Por não ter presença competitiva, é muito difícil de eu conseguir assimilar. Óbvio que tem alguns, assim, que aparecem uma vez na vida ou tá na morte, tipo Master Yi. A ult do Master Yi chama Highlander. E assim vai, sabe? É um trabalho muito bizarro. Cara, Nossa, que honra cara. ter a Aniesita aqui. Eu tô muito feliz, de verdade. Espero que esse encontro aconteça pessoalmente. Por E em favor. outros eventos também, a gente adora te encontrar. E é isso, né, amiga? Deixa suas redes sociais aqui, vai estar aqui na descrição, mas fale aí pro pessoal, Aniesita. Em todos os lugares que você procurar, @Aniesita vai estar lá pra você, tá? Inclusive, se você só jogar Aniesita no Google, você vai achar o meu site, portfólio, que tem aí um pouco de tudo que você precisa saber sobre o meu trabalho, não só como comunicadora, mas como criadora de conteúdo, os próprios trabalhos de jornalista que eu já fiz, de dublagem, juro, é olhada na minha cabeça, eu abri meu site. Linda, Ah, perfeita. deixa eu só tirar uma dúvida aqui final. Você já fez cosplay? Já. Assim, por favor, você já fez ou pensa em fazer da Anya? Por Da motivos querida que óbvios. roubou o meu nome! Ela É. roubou. Eu sou a Aniesita antes da Anya aparecer, tá? É muito sério. Eu sou Zoe antes E da Zoe aparecer no LOL também. babado. Viu só? Vamos ter que entrando com processo. Meus advogados entraram em contato. Mas assim, eu não penso em fazer da Anya, porque ela é criança, né? E eu sou um pouquinho altinha pra isso. Mas o cosplay que eu já fiz, por exemplo, foi da Alice Liddell, do Alice Madness Returns. Sabe aquele jogo? Gente, que tudo! Que ela é fisionomicamente, não sei se essa palavra, mais parecida comigo. Então, por exemplo, eu só meio que alisei o cabelo, fiz uma maquiagem hard e fiz a roupa. Eu gosto muito Virou mais ela. super admiro quem faz os cosplays super elaborados, de colocar wig e lente de contato e tudo mais. Só que pra mim, eu sou. Não que eu sou preguiçosa, porque fazer a espada vorpal da Alice foi um trabalhão. Mas eu gosto dessa forma que parece que encaixa melhor, sabe? Então eu fico pensando, tipo, é um outro personagem que daria pra eu fazer quem, sabe? Questionamentos. Mas você já assistiu Spy Family? Já joguei o joguinho também. Já? Ah, Tem joguinho? Nem é sabia. porque Tem um agora joguinho muito legal, tem. inclusive. É Ok. fofo demais e é divertido, exatamente. É Sim, muito bom. sim. Geralmente jogo de anime é um pouco difícil de ser. A gente dá o selinho de qualidade, mas esse é legal. Meu, é Então é porque isso, são Janezinho. muitas coisas que você consegue fazer nesse jogo. Acho que é isso. Você pode cozinhar com a Yor, pode brincar de ser espião com o Lloyd, com a própria Anya, você consegue fazer muita coisa. Então, assim, recomendo. Não é só porque a gente divide o nome, tá, pessoal? É um jogo muito bom. Tá bom. Tá aí a recomendação, então. Já Tá faz bom, um Reels perfeito. disso aqui, amiga. Então, Olha. recomendando você jogando o Recomendações jogo de lá. Anesita. Tem meu voz jogando, Exatamente. inclusive, porque eu recebi esse jogo quando ele lançou, né, pela a publisher, e aí tá eu jogando assim, tipo, gente, meu Deus do céu, que universo incrível. Que poder, que poder. Então é isso, pessoal. Siga a gente nas redes sociais, @zoeiraskia, A Carol Scott. e no Lobcast. Siga a Aniesita também. Acompanhe o trabalho impecável dessa mulher e que tá inspirando a gente. Se você é mulher também, vai lá, dá força, cara. Pega cara, grita pro mundo. Olha essa mulher aqui, olha o trabalho dela, que vai ser maravilhoso para todas nós, não só para ela, é para todas. Então é isso. Mais alguma coisa, amiga? Não, só agradecer mesmo. Ania, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês, meninas. E acho que para encerrar, eu só queria dizer algo que eu gosto sempre de deixar, né, nas minhas palestras, nas minhas conversas, é que a sua voz merece ser ouvida. Então, não espere o microfone perfeito para você começar a trazer a sua comunicação para jogo. Linda, e E ficamos assim por aqui. finalizamos. Se inscreva aqui no canal, deixa o like nesse episódio e já compartilha também, tá bom? Lá no seu grupo de garotas que jogam. Um beijo pra vocês, joguem jogos e até a próxima quinta-feira. Tchau! Beijo, tchau.